o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Parva. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 70. Presentes feitos para a criança. Pandavas retornam um mês depois. Vaisampayana disse: quando a arma Brahma foi retirada por Krishna, naquele momento, o quarto de repouso foi iluminado por teu pai com sua energia. Todos os Rakshasas que tinham ido lá foram forçados a deixar o quarto e muitos deles encontraram com a destruição. No firmamento uma voz foi ouvida, dizendo: excelente, ó Keshava, excelente. A resplandecente arma Brahma então voltou para o avô de todos os mundos. Teu pai obteve de volta os seus ares vitais, ó rei. A criança começou a se movimentar de acordo com sua energia e poder. As damas Bharata se encheram de alegria. Por ordem de Govinda, os brahmanas foram feitos proferirem bênçãos. Todas as senhoras, cheias de alegria, louvaram Janardana. De fato, as esposas daqueles leões Bharata, isto é, Kunti a filha de Drupada e Subhadra, e Uttara, e as esposas de outros leões entre homens, como pessoas náufragas que alcançaram a costa depois de terem obtido um barco, ficaram extremamente contentes. Então lutadores e atores e astrólogos e aqueles que investigam os sonhos de príncipes, e grupos de bardos e elogiadores todos proferiram os louvores de Janardana, enquanto proferido bênçãos repletas dos louvores da linhagem de Kuru, ó o chefe dos Bharatas. Uttara, se levantando no momento apropriado, com um coração encantado e carregando seu filho em seus braços, saudou com reverência o encantador dos Yados. Regozijando-se imensamente, Krishna deu presentes para a criança de muitas pedras preciosas valiosas. Os outros chefes da linhagem de Vrishni fizeram o mesmo. Então o pujante Janardana, firmemente aderindo à verdade, concedeu um nome ao menino que foi teu pai, ó monarca. Já que este filho de Abhimanyu nasceu em uma época quando esta linhagem se tornou quase extinta, que seu nome seja Parikshit. Isso mesmo foi o que ele disse. Então teu pai, ó rei, começou a crescer, e a alegrar todas as pessoas, ó Bharata. Quando teu pai tinha um mês de idade, ó herói, os Pandavas voltaram para sua capital, trazendo com eles uma profusão de riqueza. Sabendo que os Pandavas estavam perto, aqueles principais da linhagem de Vrishni saíram. Os cidadãos enfeitaram a cidade, que recebeu o nome de Elefante, com guirlandas de flores em profusão, com belas bandeirolas e estandartes de diversos tipos. Os cidadãos também, ó rei, adornaram suas respectivas mansões. Desejosos de fazer o que era benéfico para os filhos de Pandu, Vidura ordenou que diversos tipos de culto fossem oferecidos para as divindades estabelecidas em seus respectivos templos. As principais ruas da cidade foram enfeitadas com flores. De fato, a cidade estava repleta do zumbido de milhares de vozes que pareciam com o bramido suavizado das ondas distantes do oceano. Com dançarinos todos dedicados à sua vocação, e com a voz de cantores, a cidade Kuru então parecia com a mansão do próprio Vaisravana. A residência de Vaisravana é chamada de Alaka. Vaisravana é Kuvera, o senhor dos tesouros, amigo de Mahadeva, e chefe dos Yakshas. Bardos e elogiadores, ó rei, acompanhados por mulheres belas, eram vistos adornar em diversos locais isolados na cidade. As bandeirolas eram feitas flutuarem alegremente pelo vento em toda a parte da cidade, como se inclinadas a mostrarem aos curos os pontos norte e sul da bússola. Todos os oficiais do governo também proclamaram ruidosamente que aquele era para ser um dia de júbilo para o reino inteiro, como uma indicação do sucesso do empreendimento para trazer uma profusão de pedras preciosas e outras preciosidades. Capítulo 71. Yudhishthira se prepara para o sacrifício. Vaisampayana disse:
sabendo que os Pandavas estavam perto, aquele opressor de inimigos, isto é, Vasudeva, acompanhado por seus ministros, saiu para vê-los. Os Pandavas então, se unindo com os Vrishnis segundo as formalidades costumeiras, entraram juntos, ó rei, na cidade chamada de Elefante. Com o zumbido de vozes e o ruído de carros daquela hoste imensa, a terra e o céu, e o próprio firmamento, ficaram por assim dizer totalmente preenchidos. Os Pandavas, com corações exultantes, acompanhados por seus oficiais e amigos, entraram na capital, colocando aquele tesouro em sua dianteira. Dirigindo-se, de acordo com o costume, ao rei Dhritarashtra I, eles adoraram seus pés, anunciando seus respectivos nomes. Aqueles principais da linhagem de Bharata, ó o chefe de reis, então prestaram suas saudações respeitosas para Gandhari, para a filha de Suvala e para Kunti. Eles em seguida adoraram seu tio Vidura e encontraram Yutsu, o filho de Dhritarashtra com sua esposa Vaisya. Aqueles heróis foram então adorados por outros e eles resplandeciam com beleza, ó o rei. Depois disso, ó Bharata, aqueles heróis ouviram as notícias daquele nascimento muito extraordinário e maravilhoso e alegre do teu pai. Sabendo daquele feito de Vasudeva de grande inteligência, eles todos adoraram Krishna, o alegrador de Devaki, que era de todo modo digno de culto. Então, depois de uns poucos dias, Vyasa, o filho de Satyavati, dotado de grande energia, chegou à cidade que recebeu o nome de Elefante. Os perpetuadores da linhagem de Kuru adoraram o grande Rishi segundo o costume usual. De fato, aqueles heróis, com aqueles príncipes mais importantes das tribos Vrishni e Andaka, prestaram suas adorações para o sábio. Depois de terem conversado sobre vários assuntos, o filho de Dharma Yudhishthira se dirigiu a Vyasa e disse: aquele tesouro, ó o santo, o qual foi trazido pela tua graça, eu desejo empregar naquele grande sacrifício conhecido pelo nome de sacrifício de cavalo. Ó o melhor dos ascetas, eu desejo ter a tua permissão. Nós estamos todos, ó Rishi, à tua disposição e aquela de Krishna de grande alma. Vyasa disse: eu te dou permissão, ó rei. Faça o que deve ser feito depois disso. Adore as divindades devidamente por realizares o sacrifício de cavalo com presentes abundantes. O sacrifício de cavalo, ó rei, é um purificador de todos os pecados. Sem dúvida, tendo adorado as divindades por meio daquele sacrifício, tu certamente serás purificado de todos os pecados. Vaisampayana continuou. Assim endereçado, o rei Kuru Yudhishthira de alma justa então colocou seu coração, ó monarca, em fazer os preparativos necessários para o sacrifício de cavalo. Tendo revelado tudo isso para o Krishna nascido na ilha, o rei dotado de grande eloquência se aproximou de Vasudeva e disse: ó o principal de todos os seres, a deusa Devaki, por causa de ti, veio a ser considerada como a mais afortunada das mães. Solto de glória imperecível, realize aquilo que eu te direi agora, ó de armas poderosas. Ó encantador dos Kurus, os diversos prazeres que nós desfrutamos foram todos obtidos através da tua pujança. A terra inteira foi subjugada por ti com a ajuda da tua destreza e inteligência. Portanto, tu mesmo passe pelos ritos de iniciação. Tu és nosso maior preceptor e mestre. Se tu realizares o sacrifício, ó tu da linhagem de Dasara, eu serei purificado de todos os pecados. Tu és sacrifício. Tu és o indestrutível. Tu és isso tudo. Tu és justiça. Tu és Prajapati. Tu és a meta de todas as criaturas. Essa é minha conclusão indubitável. Vasudeva disse: ó de braços poderosos, fica bem para te falar dessa maneira, ó castigador de inimigos. Tu és a meta de todas as criaturas. Essa é minha conclusão certa. Entre os heróis da linhagem de Kuru, por causa da tua virtude, tu brilhas hoje em grande glória. Eles foram todos lançados na sombra, ó rei, por ti. Tu és nosso rei, e tu és nosso superior. Com minha aprovação concedida livremente, adore as divindades no sacrifício sugerido.
ó Bharata, nos designe para quaisquer tarefas que tu queiras. Realmente, eu me comprometo que eu irei realizar tudo, ó impecável, que tu possas me mandar realizar. Bhimasena e Arjuna e os 2 filhos de Madravati estarão sacrificando quando tu, ó rei, sacrificares. O sentido é este: tu és o irmão mais velho dos Pandavas. Se tu sacrificares, teus irmãos também virão a ser considerados como sacrificando contigo. Capítulo 72. O sacrifício de cavalo começa. Arjuna segue. Vyasa preside a cerimônia. Vaisampayana disse. Assim endereçado por Krishna, Yudhishthira, o filho de Dharma, dotado de grande inteligência, saudou Vyasa e disse estas palavras: faça-me ser iniciado quando chegar a hora apropriada, como tu realmente conheces, para aquele rito. Este meu sacrifício é totalmente dependente de ti. Vyasa disse. Eu mesmo, ó filho de Kunti, e Paila e Ajnavalkya, iremos sem dúvida realizar todos os ritos no momento apropriado. O teu rito de iniciação será realizado no dia da lua cheia pertencente a um mês de Chaitra. Que todos os artigos necessários para o sacrifício, ó o principal dos homens, sejam preparados. Que sutas bem versados na ciência de cavalos, e que brahmanas também possuidores do mesmo saber, selecione, depois de exame, um cavalo digno a fim de que o teu sacrifício possa ser completado. Soltando o animal segundo as injunções das escrituras, deixe-o vagar pela terra inteira com sua faixa de mares, mostrando a tua glória refulgente, ó rei. Vaisampayana continuou. Assim endereçado pelo Rishi, Yudhishthira, o filho de Pandu, aquele senhor da terra, respondeu: assim seja. E então, ó monarca, ele realizou tudo que aquele proferidor de Brahma tinha ordenado. Todos os artigos necessários para o sacrifício, ó rei, foram devidamente obtidos. O filho nobre de Dharma, possuidor de alma incomensurável, tendo obtido todos os artigos necessários, informou Krishna nascido na ilha disso. Então Vyasa, de grande energia, disse para o filho real de Dharma: com relação a nós estamos todos prontos para te iniciar, em vista do sacrifício. Que os Pia e o Kursha e todos os outros artigos que, alto da linhagem de Kuru, possam ser necessários para o teu sacrifício, sejam feitos de ouro. Spia era uma espada ou cimitarra de madeira, usada para matar o animal sacrificial. Kursha é um punhado de grama kusa. Todas essas coisas são ordenadas por Vyasa serem feitas de ouro puro. Que o cavalo também seja solto hoje, para vagar pela terra, de acordo com as ordenanças das escrituras. Que o animal, devidamente protegido, vague pela terra. Yudhishthira disse. Que os arranjos sejam feitos por ti, ó regenerado, acerca da altura deste cavalo para permitir a ele vagar pela terra à sua vontade. Cabe a ti, ó asceta, dizer quem protegerá este corcel enquanto vagando pela terra livremente de acordo com sua vontade. Vaisampayana continuou. Assim endereçado pelo rei Yudhishthira, ó monarca, o Krishna nascido na ilha, disse. Aquele que nasceu depois de Bhimasena, que é o principal de todos os arqueiros, que é chamado de Jishnu, que é dotado de grande paciência e capaz de vencer toda resistência, ele protegerá o cavalo. Aquele destruidor dos Nivatakavachas é competente para conquistar a terra inteira. Nele estão todas as armas celestes. Seu corpo é como aquele de um celestial em seus poderes de resistência. Seu arco e aljava são celestes. Ele mesmo seguirá este cavalo, ele que é bem versado em religião e riqueza. Ele é um mestre de todas as ciências. Ó o principal dos reis, ele irá em conformidade com as escrituras, fazer o corcel vagar e pastar à sua vontade. Aquele príncipe de braços poderosos, de cor escura, é dotado de olhos parecidos com as pétalas do lótus. Aquele herói, o pai de Abhimanyu, protegerá o corcel. Bhimasena também é dotado de grande energia. O filho de Kunti possui poder incomensurável. Ele é competente para proteger o reino, ajudado por Nakula, ó monarca.
possuidor de grande inteligência e fama, Sahadeva irá, alto da linhagem de Kuru, atender devidamente todos os parentes que foram convidados para a tua capital. Assim endereçado pelo Rishi, aquele perpetuador da linhagem de Kuru, isto é, Yudhishthira, realizou devidamente cada injunção e designou Falguna para se encarregar do cavalo. Yudhishthira disse: venha, ó Arjuna, que o cavalo, ó herói, seja protegido por ti. Somente tu és competente para protegê-lo, e ninguém mais. Aqueles reis, ó herói de armas poderosas, que se adiantarem para te enfrentar, tente, ó impecável, evitar batalhas com eles da melhor maneira que puderes. Tu deves também convidar todos eles para este meu sacrifício. De fato, ó poderosamente armado, siga adiante, mas tente estabelecer relações amistosas com eles. Vaisampayana continuou. O rei de alma justa Yudhishthira, tendo falado dessa maneira para seu irmão Savyasashin, mandou Bhima e Nakula protegerem a cidade. Com a permissão do rei Dhritarashtra, Yudhishthira então colocou Sahadeva, aquele principal dos guerreiros, para servir todos os hóspedes convidados. Capítulo 73. Arjuna segue cavalo. Batalha com reis durante este tempo. Vaisampayana disse: quando chegou a hora da iniciação, todos aqueles grandes Ritvijas iniciaram devidamente o rei em vista do sacrifício de cavalo. Tendo terminado os ritos de amarração dos animais sacrificais, o filho de Pandu, isto é, rei Yudhishthira o justo dotado de grande energia, a iniciação estando terminada, brilhou com grande esplendor junto com aqueles Ritvijas. O cavalo que foi trazido para sacrifício de cavalo foi deixado solto, de acordo com as injunções das escrituras, daquele proferidor de Brahma, isto é, o próprio Vyasa de energia incomensurável. O rei Yudhishthira o justo, ó monarca, depois de sua iniciação, adornado com uma guirlanda de ouro em volta de seu pescoço, resplandecia em beleza como um fogo ardente. Tendo uma camurça preta como sua peça de roupa superior, portando um bastão na mão, e vestindo um tecido de seda vermelha, o filho de Dharma, possuidor de grande esplendor, brilhava como um segundo Prajapati sentado no altar sacrificial. Todos os seus Ritvijas também, ó rei, estavam vestidos com mantos similares. Arjuna também brilhava como um fogo ardente. Dhananjaya, a cujo carro foram atrilados corcéis brancos, então se preparou devidamente, ó rei, para seguir aquele cavalo da cor de um veado preto, por ordem de Yudhishthira. Puxando repetidamente seu arco chamado Gandiva, ó rei, e envolvendo sua mão em um invólucro feito de pele de iguana, Arjuna, ó monarca, se preparou para seguir aquele cavalo, ó soberanos de homens, com um coração alegre. Toda a Hastinapura, ó rei, com muitas crianças, foi aquele local pelo desejo de ver Dhananjaya, aquele principal dos Kurus, na véspera de sua jornada. Tão numerosa era a multidão de espectadores, que foi ver o cavalo e o príncipe que iria segui-lo, que por causa da pressão de corpos, parecia que um fogo foi criado. Alto era o barulho que se elevava daquela multidão de homens que se reuniram para contemplar Dhananjaya o filho de Kunti, e este parecia encher todos os pontos do horizonte e o firmamento inteiro. E eles disseram: lá vai o filho de Kunti, e lá aquele cavalo de beleza resplandecente. De fato, o herói de braços poderosos segue o cavalo, tendo-se armado com seu arco excelente. Essas foram as palavras que Jishnu de inteligência nobre ouviu. Os cidadãos também o abençoaram, dizendo: que bênçãos sejam tuas. Vá com segurança e volte, ó Bharata. Outros, ó chefe de homens, proferiram estas palavras. Tão grande é a multidão que nós não vemos Arjuna. Seu arco, no entanto, é visível para nós. Aquele mesmo é o célebre arco Gandiva de vibração terrível. Abençoado sejas tu. Que todos os perigos fujam do teu caminho. Que o medo não te inspire em nenhum lugar. Quando ele voltar nós iremos vê-lo, pois é certo que ele voltará.
Arjuna, de grande alma, repetidamente ouviu essas e outras palavras gentis similares de homens e mulheres, ó o chefe dos Bharatas. Um discípulo de Yajnavalkya, que era bem versado em ritos sacrificais e que era um mestre perfeito dos Vedas, procedeu com Partha para realizar ritos auspiciosos em favor do herói. Muitos brahmanas também, ó rei, todos bem familiarizados com os Vedas, e muitos kshatriyas também, seguiram o herói de grande alma, por ordem, ó monarca, de Yudhishthira o justo. O cavalo então vagou, ó o principal dos homens, onde quer que ele quisesse sobre a terra já conquistada pelos Pandavas com a energia de suas armas. No decorrer das viagens do cavalo, ó rei, muitas batalhas grandiosas e admiráveis foram lutadas entre Arjuna e muitos reis. Essas eu descreverei para ti. O cavalo, ó rei, vagou por toda a terra. Saiba, ó monarca, que do norte ele se dirigiu para o leste. Oprimindo os reinos de muitos monarcas, aquele cavalo excelente vagou. Ele foi seguido lentamente pelo grande guerreiro em carro Arjuna de corcéis brancos. Incontável, ó monarca, foi o número de kshatriyas, de reis em miríades, que lutaram com Arjuna naquela ocasião, por terem perdido seus parentes no campo de Kurukshetra. Inúmeros kiratas também, ó rei, e yavanas, todos arqueiros excelentes, e diversas tribos de mlechas também, que tinham sido derrotados antes pelos Pandavas no campo de Kurukshetra, e muitos reis Aryan, possuidores de soldados e animais dotados de grande vivacidade, e todos irresistíveis em luta, enfrentaram o filho de Pandu em batalha. Assim ocorreram inúmeras batalhas em diversos países, ó monarca, entre Arjuna e os soberanos de diversos reinos que se aproximaram para enfrentá-lo. Eu irei, ó rei impecável, narrar para ti somente aquelas que ocorreram com grande fúria e que foram as principais entre todas as que ele lutou.